Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões. Esse é o primeiro episódio de 2026, mais um ano se inicia e com ele vem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Afinal, são 12 meses em branco, né? Páginas em branco aí na sua vida e eu sei que você vai chegar junto aqui com a gente do Além das Sessões para aí se apreciar de conteúdos fantásticos e com certeza aprender muito sobre autocuidado, saúde mental e como você aí pode melhorar a sua relação consigo mesmo. Hoje a gente vai trazer um tema extremamente importante e necessário. Afinal, quando o ano se inicia, abre alguns questionamentos. O que é que eu tenho? O que é que está acontecendo comigo? Por que que eu sou assim? E aí a gente vai levando, né, na internet, nas redes sociais, autodiagnósticos. E será que isso é um TDAH, uma ansiedade? Será que eu estou deprimido? E hoje a gente vai falar justamente sobre diagnósticos em psicologia, saúde mental e autodiagnóstico. E para esse episódio, minha gente, eu convidei aqui um professor muito querido, o professor Júlio César. Ele, que é psicólogo aí há 30 anos, bacharel e licenciado em psicologia lá em Pelotas, especialização em saúde pública pela Fiocruz, mestre em psicologia pela PUC, doutorando em ensino, filosofia, história da ciência UFBA e também já foi perito e supervisor lá no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Júlio César. Obrigado, obrigado. Estou Uma muito feliz em te ter aqui com a alegria gente. minha, uma oportunidade super interessante. Acho a iniciativa do programa bastante útil, né, para a população leiga. Então, certamente um prazer e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Sim, para falar de um tema que você Da manja hora, muito bem. conhecemos um pouco, né? Dá para Conhecemos, se, né? dá para trabalhar direitinho com ele. Sim, uma bagagem tanto. Eu imagino aí que ao longo desses 30 anos de formado em psicologia, já viu muita coisa. Já, acho que dá para dizer que sim, né? É bastante tempo com áreas diversas, né? Então, como eu trabalhei na área criminal, né, com saúde mental de uma maneira mais, talvez assim, intensa, né, que foi o manicômio judiciário, e outros espaços, a gente vai construindo uma trajetória que te ajuda, né, que acho que é o mais importante de tudo, te ajuda a manter sempre uma perspectiva humanizada a respeito do que Sim. acontece com os pacientes, o que acontece com as pessoas, né? Então, acho que a gente também é um pouco de por onde nós passamos, né, e o que nós Uhum. vimos. Então, acho que sim. Sim. E já para iniciar, conta pra gente, o que é que te motivou, Júlio César, a abranger aí o conhecimento, a se aprofundar, a especializar em diagnósticos, em psicopatologias? Eu tinha, eu estudei na Católica de Pelotas e eu fiz um curso de extensão lá por 94, por aí. E esse curso de extensão era de psicodiagnóstico. E foi nele que eu encontrei pela primeira vez transtornos mentais graves, que era um caso bastante difícil, enfim. E foi me atraindo, né, no caso de esquizofrenia, que é uma condição de transtorno mental grave. E eu tinha 20 e poucos anos, né, aquilo me intrigou muito. Então, tive essa experiência e depois, mais adiante, eu tive outra experiência também com casos clínicos mais difíceis e todos eles passavam, de alguma maneira, pelo diagnóstico, né? Uhum. Então, a clínica foi meio que se apresentando para mim, eu fiquei interessado e não parei mais, né? E depois, logo que me formei, fui trabalhar no sistema penitenciário em 99. E a gente, naquela época, a lei de execuções penais previa que as pessoas só saíam de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso mediante a avaliação psicológica, né, que a gente chamava de perícia criminal. Sim. Então foi sendo assim um pouco um encontro, né, da prática que foi me conduzindo. Assim. Então encontrei pessoas em circunstâncias de vida muito difíceis e foi me seduzindo, talvez, né, me Sim. intrigando. E Gerando uma curiosidade, sim, um sem interesse. dúvida, acho que sim, enigmático, né? Acho que essa é a questão. Sim. Hoje o conceito de enigma está um pouco obscurecido, né, na psicologia, porque as pessoas estão muito obcecadas justamente pelo diagnóstico, mas antes uma pessoa nunca é o diagnóstico.
antes disso tem uma história de vida, tem toda uma circunstância que precisa ser compreendida, né? Então, nesse sentido, acho que sou da velha guarda, né? Foi um enigma das pessoas que me interessou. Sim. Me interessa até hoje, né? Porque é fascinante, né? É um mundo Sim. fascinante. E cada pessoa é um universo de referência específico. Sim. Então, isso foi também uma coisa que, para mim, sempre me determinou muito a minha prática profissional. Legal. Explica pra gente, Júlio César, o que é um diagnóstico em psicologia? Então, a gente tem duas áreas de conhecimento que se encontram no diagnóstico, né? A gente está falando de saúde mental. Está falando da psicopatologia, que é uma ciência independente, que tem lá suas prerrogativas científicas específicas, e da psicologia, que nem toda a psicologia é clínica, né? Sim. Então, quando a gente está na clínica, a gente tem uma obrigatória interseção com a psicopatologia, que se detém a estudar o sofrimento mental das pessoas, o sofrimento psíquico, né? Das pessoas quando ele sai desse sofrimento psíquico esperado ou típico da vida, né? A gente tem um momento hoje que se pensa que as pessoas podem, como o Instagram mostra, o TikTok, viver sem sofrimento. Isso não é lógico isso. Nós temos Sim. uma condição existencial que favorece que a gente tenha experiências de desalento, perda de pessoas, então é inerente à vida. Sim. Agora, o tipo de sofrimento psíquico que interessa a psicopatologia, portanto a clínica, é aquele com o qual você, ao invés de nadar nele, se afoga. Então, a psicopatologia no encontro com a clínica vai tratar dos transtornos mentais graves. E quando é que a gente tem um transtorno mental grave? Quando, ou leve, não, mediano. Quando nós estamos numa circunstância da qual a gente não consegue sair, onde há muito prejuízo e sofrimento para mim mesmo ou para outrem, né? Sim. Essa diferença é importante fazer, porque às vezes você não causa sofrimento para você mesmo, mas você causa para os outros, né? Sim. É o caso do transtorno antissocial de personalidade, que antigamente, né, popularmente conhecido como psicopatia, né? Que mudou aí nos anos, né? E agora o nome do diagnóstico correto é o transtorno antissocial. Então são pessoas que elas não sofrem, mas elas causam muito prejuízo, Causam um sofrimento no outro. sofrimento significativo. Então, a psicopatologia é esse campo que ajuda a gente a tentar compreender os transtornos mentais. O problema está no que é feito com o diagnóstico. O diagnóstico é alguma coisa que as pessoas elas não são, elas apresentam condições. Então, não convém você dizer eu sou deprimido, eu estou deprimido. Eu não sou bipolar, eu tenho bipolaridade. Então, o diagnóstico é uma maneira da gente identificar padrões e características que devem ser melhor compreendidos tanto por parte do profissional quanto por parte da pessoa que é diagnosticada. Sim. Sem se confundir com uma identidade, como a gente está vendo hoje, né? Que é o Então. tema então, que você traz, né? Então, Sim. nós não somos o diagnóstico, nós temos um, né? Sim, sim. E eu vejo muito essa questão da relação com o próprio sofrimento, né? De tô sofrendo, já tenho isso, Sim, né? Essa associação com o sofrimento, essa relação que se faz, como se o fato de sofrer, eu tô aqui sofrendo, triste porque algo aconteceu, logo eu estou com depressão, sim. né? Ou eu estou deprimido e de repente fiquei feliz demais. Ah, eu tô com bipolaridade, eu tenho Sim. bipolaridade, né? Que aí entra ali naquele conceito do senso comum. Porque qual é a grande dificuldade, eu acho, para o público leigo? Tem que compreender isso, né? Que um diagnóstico precisa, por exemplo, de tempo. Então, se eu estou triste há 5 dias, e eu talvez não saiba por quê, isso não fecha critério para diagnosticar que eu estou deprimido. Várias alterações podem ser hormonais, podem ser respostas às circunstâncias de vida, Sim. medicamentos que a gente toma, né? Que também são transtornos, a gente tem que fazer a diferença entre os transtornos mentais primários e os secundários. Os primários são o que a gente chama psicogênicos, ou seja, são transtornos mentais meus, né? No sentido assim de que eu estou apresentando essas dificuldades em virtude da vida que eu levo, o estresse, a maneira que eu me constituo subjetivamente. E outra coisa são os transtornos mentais que parecem muito com os primários, então eu posso ter uma depressão efetivamente, ou seja, critérios lá de no mínimo, né, X tempo para dar o diagnóstico de depressão, e isso ser decorrente ou de uma insuficiência de algum tipo, talvez hormonal, Sim. ou efeito colateral de alguma medicação. Do ponto de vista da apresentação do problema, da depressão, se você não faz uma investigação mais aprofundada, você toma por depressão psicogênica, portanto primário, né, transtorno mental primário, Sim. algo que é decorrente de aí sim, de uma patologia, de uma doença mesmo, né, e não de um transtorno, que a gente tem que fazer essa diferenciação, né? As doenças a gente tem, de alguma maneira,
uma noção das causas e do curso dela, né? E os transtornos mentais a gente não tem ainda, né? Esclarecidas as causas. Sim. Então, é uma situação completamente diferente. Então, se eu tenho um quadro depressivo decorrente de uma alteração hormonal, preciso regular os hormônios para então a pessoa, né, voltar ao seu funcionamento que lhe é típico. E se for a Uhum. medicação, interromper ou mudar a medicação. Sim. Então, não é fácil fazer um diagnóstico e ele não é também um álibi, né, como as pessoas se agarram a ele, né, como eu faço isso porque eu sou TDAH, porque eu sou bipolar. Não é um bom caminho, né? Uhum. Colar o diagnóstico com a identidade não acaba Sim. não sendo uma boa, Sim. não tem bons E resultados. sim, inclusive eu não sei como é que você, Júlio César, consegue perceber essa relação das pessoas hoje em chegar no consultório já buscando um Na diagnóstico. verdade, eles estão buscando uma confirmação de diagnóstico, eles já Sim, chegam. sim. Então eles já chegam, eu sou TDAH, doutor, por causa disso, disso e disso. Então, doutora, né, você é clínica, você sabe. Eu tenho depressão por causa disso, disso e disso. Então, a gente tem uma difusão equivocada de que o diagnóstico basta eu fazer uma espécie de checklist e então chegamos a ele. E não é Uhum, assim, né? O diagnóstico tem três dimensões. Né? Descritiva, que são os comportamentos que alguém apresenta. Então, se eu e você estamos batendo a cabeça na parede, os dois estamos batendo a cabeça na parede. Essa é a dimensão descritiva. A funcional ou dinâmica mas eu bato a cabeça na parede porque eu tenho uma abelha no ouvido e você porque quer tirar alienígenas dentro dela. Já temos uma separação abissal, né, uhum, completamente diferente sim. da funcionalidade das causas, né? E a terceira dimensão, que é estrutural, que nem sempre se apresenta. Então, se eu sou uma pessoa que tem né, uma esquizofrenia, isso vai ser de estrutura, vai ser uma condição crônica, né? Se eu sou uma pessoa que estou, num momento, apresentando sintomas que parecem muito com da esquizofrenia, mas que são resultantes de uma intoxicação por medicamento, por álcool, por alguma droga, essa circunstância não vai ser de estrutura, né? Então Uhum, ela vai passar assim que a substância diminui seu efeito, né? sim. E esse lugar, né, de entender o processo nem sempre é fácil. Até porque hoje a gente tem aí muito essa questão da inteligência artificial, as pessoas estão ali recorrendo, estão Sim. ali botando descritivos, né, os sintomas, os sinais, o que lhe aconteceu, e aí a inteligência artificial entrega lá um diagnóstico. Sim, e descritivamente ela entrega às vezes certo, Sim, porque a pessoa está descrevendo o que ela está passando. Mas a dimensão funcional tem uma máxima muito interessante. Não se pode estar na janela e se ver passar ao mesmo tempo. sim. Então, tem coisas na observação dos sintomas que não podem ser auto-identificáveis. Precisam ser identificados por um profissional, né? E aí a gente entra numa outra dimensão problemática, que é às vezes Uhum, os profissionais darem a entender que o diagnóstico ele é simples e de fácil acesso. Ele não é simples nem é de fácil acesso. E a gente tem que se perguntar qual é o efeito de um diagnóstico na vida de uma determinada pessoa. sim. Para algumas pessoas, por exemplo, ter um diagnóstico de autismo significa uma espécie de iluminação compreensiva. Ah, então eu era diferente por causa disso. Porque aí o autismo é estrutural, né? Vai Sim, ter um efeito de estrutura que não vai mudar. Pode passar por alterações e melhorias, mas a condição autista vai ser uma condição permanece. permanente. Essas pessoas sentem, de uma certa maneira, em alguns casos, alívio, né? Sim. Mas nem sempre. Nem todos encontram no diagnóstico um alívio, uma espécie de justificativa, né? Uhum. Para um mal-estar que ela tinha. Tem que tomar cautela com isso. Sim, sim, Ele pode ser veneno ou antídoto, né? sim. Depende de como é usado. Eu gosto muito de perguntar, né? Qual é o sentido do diagnóstico, né? Sim, Para onde vai esse diagnóstico? O porquê do diagnóstico? porque ele é tão importante para Justamente, você, né? Que está justamente para tentar perguntando. entender os motivos, o que é que levou o paciente ali, porque muitas vezes nenhum paciente está preparado ainda para um diagnóstico, Sim, para receber um determinado diagnóstico, e esse diagnóstico ele pode causar tanto sofrimento, sim, tanta dor e desconforto que vai afetar a vida dele todo, sim. né? E eu acho que você vem junto com uma outra coisa que é um conhecimento difundido que nem sempre corresponde ao que é cientificamente estabelecido. Sim, E a gente tem essa, tem né, que ter esse cuidado. tem uma diferença muito grande do que se diz a respeito de uma determinada condição clínica e o que ela é efetivamente. Lembrando Uhum, ainda que as pessoas não são iguais, né? Então se eu tiver um paciente deprimido
e do paciente deprimido B, a experiência de depressão dos dois não vai ser igual. Então, as estratégias, a forma de lidar com isso também é diferente. Não pode ser igual. Por exemplo, uma pessoa pode estar de luto e deprimida. Sim. São duas condições, né? O luto não é uma patologia, não é uma doença, mas ele pode estar junto com uma pessoa que já é deprimida, perde alguém significativo. Então, além de luto, você tem uma outra coadunação, né? Tem uma coisa que se perde nessa conversa, que é a ideia de que se tem um diagnóstico só, ao passo que cientificamente isso não procede. Nós geralmente temos comorbidades, então eu posso ser deprimido, eu posso ter um transtorno de personalidade dependente ou um transtorno de personalidade evitativa, né? E isso vai se coadunando com outras circunstâncias clínicas. Então, vamos pensar assim, que eu posso ser uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com os outros, uma ansiedade social muito grande, associo a isso um quadro depressivo e ainda um transtorno de ansiedade generalizado. Perfeitamente possível. Então, não é um diagnóstico, né? De maneira geral, são mais de um, combinados ainda com o transtorno de personalidade que alguém pode apresentar, né? O que é a personalidade? Mas, né, determinadas características singulares e estáveis que nós apresentamos de maneira relativamente estável no decorrer da vida. Isso se coadunando com a sua personalidade dá uma diferença impossível de ser conciliada. Sim. O deprimido nunca é igual ao outro, né? Sim, porque aí tem as questões, né? Individual, os vieses, Sem dúvida. todo Raça, o processo. etnia, classe social, gênero, tudo isso Sim, entra na sim. fórmula, né? Pensando assim, numa equação compreensível, né? Sim, cultura. Nossa, é tanta Sim, coisa. sim. Se você vive na zona rural, se vive na zona urbana, isso precisa ser levado em consideração. Claro que tudo que nos parece trazer alívio, geralmente são explicações simples, né? Simplificadas. Então, os pacientes sempre quiseram isso. Sempre quiseram um diagnóstico para chamar de seu, para se sentir, de alguma maneira, ou justificado em relação às coisas que ele se sente fora da caixa, ou para sentir, assim, um álibi, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa distraída, eu sou uma pessoa que tem TDAH. É mais aceito dizer que eu tenho TDAH do que eu sou... Você tem uma legitimação. Hoje nós temos uma legitimação social a partir do diagnóstico. Então, se você perder seus prazos porque você tem TDAH, é uma coisa. Se você perder porque você é distraída, existe uma espécie de julgamento moral em relação a isso. Porque você é responsável. Então, você está absolvida se você tiver TDAH. Absolvição e culpa. Interessante, né? Isso ronda a humanidade sempre. Quase um pecado mortal. A distração, né? Sendo que a gente é assim, né? As nossas características de personalidade. Então, uma coisa que acontece muito, as pessoas acham que elas são TDAH e você vai perguntar para elas assim, mas por quê? Porque eu erro muito isso, eu me distraio muito com aquilo, eu perco o prazo. E você pergunta, mas você gosta do que você faz? Não. Então, baixo interesse não costuma andar muito junto com apresentação de prazos, né? Sim. Então, tem que ver se a sua vida, né? O estilo que você está levando a vida, talvez forma não seja bem a melhor saída para você, né? Ou seja, você aí, você tá infeliz. Não, a infelicidade... E tá achando que tem um TDAH? Reveja. Vamos rever, início de ano, né? Vamos rever, assim. Às vezes é a sua vida que precisa ser repensada. Sim, sim. É aquela coisa, né? Eu acho que todo início de ano a gente traz aquela reflexão sobre, esse ano eu vou fazer tal e tal metas, objetivos. Eu vejo muita gente, Júlio, falando esse ano em voltar para terapia, em voltar a cuidar da sua mente. Não devia nem ter parado, né? Enfim, isso já era para manter a vida toda, porque é algo que de fato a gente continuamente, né? A vida toda. Sim. Até porque a vida ela é repleta de circunstâncias e a gente nunca vai estar 100% em todas elas. Então, o autocuidado, ele precisa seguir aí adiante. Mas eu vejo muita gente fazendo metas de cuidar mais da saúde mental, de olhar mais para si, de aprofundar mais em hobbies, em coisas que gostam, que são prazerosas para si. E é claro que isso faz com que reveja também as suas próprias escolhas, as suas decisões, sim, né? Onde de fato quer chegar. E entre as redes sociais, que tá lá as vidas perfeitas. Sim, com vida com filtro. A vida com filtrada, filtro. né? Você acredita, Júlio, que a rede social ela tem ajudado ou atrapalhado em relação à qualidade de vida, saúde mental? A maior parte dos estudos mostram que o contrário, né? Ela é perniciosa para a saúde mental. Porque além de criar expectativas impossíveis, né, no sentido assim, ninguém é feliz o tempo inteiro, salvo
tenha uma bipolaridade, né, esteja na expansão patológica do humor. Não é possível. A vida nas redes sociais é editada. Sim. Isso faz com que você olhe para o Instagram e pense assim, mas todo mundo está feliz menos eu, né? Só que a gente está falando de edição. Quando a gente fala de filtro, não é só o filtro da aparência, é o filtro daquilo que eu quero que as pessoas vejam. Então Sim. aquilo nós sabemos que não é real. Mas mesmo assim, sobretudo nos adolescentes, tem um impacto muito negativo na saúde mental, né? Porque Sim. parece que existe uma maneira de se ser feliz o tempo inteiro, mas você não sabe qual é. E se souber, vai ser uma medicação também, que é outro problema, né? Porque nenhuma medicação muda uma personalidade. Nenhuma medicação sozinha muda a biografia de alguém. As medicações são importantes, elas devem ser utilizadas nas condições crônicas, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, etc. Mas Sim. isso é uma dimensão, se a gente está falando que as pessoas não são, né, a bipolaridade, não são a depressão, isso quer dizer que é uma pessoa com a depressão, a mesma coisa com a adição, né? Substâncias, álcool. Sim. Isso é um adendo que precisa ser revisto. Mas toda a biografia merece ser revisitada. Porque o que serve para você com 20 anos não vai servir com 50 necessariamente. Então, essa mobilidade, essa transitoriedade da vida também está apagada, né? Sim. A gente não tem visto mais as pessoas pensarem em balanço, em alteração, né? Das coisas, da vida, né? Parece que existe um roteiro que você está determinada a atender, né? Isso é problemático. Então, as redes sociais, nesse sentido, são uma espécie de canto da sereia, né? Levam mais para problemas do que solução. A Sim. dimensão positiva das redes sociais são na difusão da boa informação, como a gente está fazendo agora, né? Isso é um aspecto positivo. Sendo no sentido de desmistificar, desestigmatizar os transtornos mentais, desmistificar, por exemplo, essa ideia, né, de que a gente tem respostas simples para as coisas e dizer que existe uma dimensão de cuidado da vida que ela é importante e pode ser, de alguma maneira, mais sensibilizada por esses conteúdos produzidos. Então, nesse sentido, é mais bem sucedida, né? Sim. Mas como modelo existencial, não. Está no mesmo estilo da pegar uma pessoa que é ultra bonita, colocar uma pessoa de 20 anos para fazer um comercial de cremes anti-rugas para pessoa de 50. Que é o que a gente vê, né? Então, um parâmetro absolutamente irreal nisso. Né? Sim, sim. Inclusive, né, até trazer o recorte, foi esses motivos que me levaram também a idealizar o podcast Além da Exceção, Júlio. Porque o que eu via dentro mesmo da realidade dos pacientes, dos amigos, das pessoas próximas, era uma carência de informação que tenha ali uma base, que tenha realmente um contexto ético, científico, com trocas realmente relevantes, que agregasse. Eu vejo muito isso ainda hoje, né, em rede social, não só dentro dos profissionais que atuam em saúde mental, mas influenciadores, blogueiros, pessoas que ali têm uma fonte de renda no meio da internet falando sobre saúde mental, sendo que não é Tem alguns da países, realidade deles. inclusive, que vão proibir, né? Assim, se você não é psicóloga, você não pode mais tratar de assuntos relativos à saúde mental porque você não está qualificada para isso. Que é bastante razoável de pensar, né? Então, nós temos muitas pessoas, a gente tem uma questão no Brasil interessante. A palavra terapeuta não quer dizer que a pessoa necessariamente é psicólogo. Sim. E sequer nós temos uma graduação em terapia no Brasil, né? Então, isso cria um certo problema, porque o fato de você colocar terapeuta dá a entender para as pessoas leigas que essa pessoa tem uma formação, uma graduação em saúde mental, e não procede, né? Sim. E aqueles que também nem sequer se colocam como terapeutas, eles se colocam como uma pessoa que tem um diagnóstico, e então ela está apta, ou avalizada, para falar sobre esse diagnóstico e falar como se fosse alguém que tem um conhecimento técnico sobre isso. Você pode ter um conhecimento vivencial, que tem valor, tem importância, você compartilhar sua experiência, né? Mas não quer dizer que você domine tecnicamente isso, né? Isso que você padece de igual medida. Isso pode ser um problema, né? Sim, sim. E em um outro momento a gente também tem aí um episódio que eu gravei junto com o Caio falando sobre a questão do marketing mesmo, de como é vendido essa ideia, né, de saúde mental e de como todas as técnicas e estratégias do marketing ali, eles também acabam tomando a gente,
né? De uma forma de prender ali naquele conteúdo. Olha, 5 passos para isso. Aí conta Sim. uma historinha, um enredo. E isso faz com que, de certa forma, a gente vá se identificando. Poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquilo também, eita, aquele também. Então, É a dimensão descritiva. uhum, Agora tem um detalhe a ser lembrado. A maior parte dos nossos grandes problemas não são reconhecidos por nós, portanto não podem ser identificados por nós. Né? De novo aquela coisa, eu não posso estar na janela e me ver passar ao mesmo sim. tempo. Então, essas circunstâncias, onde você se enxerga muito no diagnóstico, é a dimensão descritiva. Você é mais que isso. Essa é uma coisa Uhum. importante de lembrar, até do ponto de vista da autovalorização das pessoas. Você não pode ser 5 passos. Você não pode ser 5 características. Por favor, Você é né? muito mais do que isso. Né? A gente sabe que é. Então, Sim. é preciso ir para além, como você está falando, além das sessões, para além do diagnóstico. Esse diagnóstico que sequer está colocado como uma constatação de um profissional competente. Porque a gente tem profissionais, às vezes, também que são de natureza um pouco discutível, né? Sim, A sim. própria psicologia, enfim. Até porque um profissional de psicologia hoje, ele requer estudo contínuo, ele requer realmente um aperfeiçoamento dentro da área clínica, de atualização. Eu converso muito com o Paulo César, que ele está aí estudando, foi agora para o 5º semestre Sim, nesse com ano. louvor, inclusive. Seu aluno Meu querido. aluno, queridíssimo, sem dúvida. A gente conversa muito sobre a diferença da minha formação para a formação dele. Eu me formei em 2015, então há 10 anos. Sim, Muita coisa aconteceu nesse curto sim, espaço de tempo. sem Imagino que dúvida. também lá de 30 anos para cá, muita coisa Sim, aconteceu. com Então, certeza. são fases e processos que são diferentes. No entanto, a gente tem que estar se atualizando, estudando, entendendo essa mudança também na sociedade, né? Nas pessoas, de como está afetando. Então, o psicólogo ele não tem que ser engessado, De maneira né? nenhuma. Inclusive, isso que você está falando é uma das dimensões mais importantes da nossa profissão. Imagina se eu tivesse parado de estudar, de ler, de ir atrás do que as produções científicas estão trazendo, tivesse parado lá em 98, 99, né? 97. Um A dia minha visão é desses. anacrônica, Sim. completamente ultrapassada. Então, esse é um problema. Outro problema que eu vejo é pensar que você se graduou em psicologia, que você imediatamente tem o background para lidar, por exemplo, com transtornos mentais graves. Os próprios alunos de boa cepa sabem que não. Então, existe uma preocupação no aperfeiçoamento. E, como você Sim. disse, esse aperfeiçoamento constante. Por quê? Porque se a ciência está permanentemente trazendo dados novos, se você não encontra esses dados, como é que você refina a sua escuta? Como é que você está, né, escutando as pessoas? A prática clínica sozinha, ela não é boa, porque você fica com uma perspectiva do seu trabalho só sua. E Uhum. nosso trabalho não pode ser mediado assim, desenvolvido assim. Então, Sim. estudar, ter revistas científicas, ler, e a congresso inerente à Uhum. nossa profissão, se bem Sim. exercida, Fazer né? supervisão. Supervisão, sem dúvida nenhuma, né? Eu faço até Uhum. hoje. O autodiagnóstico, então, César, pensando nessa ideia, né, de que hoje está todo mundo buscando o seu autodiagnóstico, mas o autodiagnóstico ele pode trazer algum impacto na vida do indivíduo. Tem dois tipos de diagnóstico que tendem a estar absolutamente errados. O autodiagnóstico e o diagnóstico à distância. Então, se o psicólogo está aqui e alguém fala a respeito de uma outra pessoa para você, e você dá um diagnóstico dessa outra pessoa que você nunca viu, um diagnóstico à distância, né? Esse diagnóstico Uhum. provavelmente é ruim ou errado. Sim. A mesma coisa cabe para o autodiagnóstico. Enquanto câncer de mama, né, e outras avaliações que são pré-diagnóstico, que são úteis e muito difundidas como necessárias, né, e ajudam as pessoas, o diagnóstico psicológico autodiagnosticado é simplesmente a categoria que não existe. Não existe autodiagnóstico em psicologia. Pode Sim. existir autoengano, e muito, né? Mas autodiagnóstico não. Se você pensa que você tem uma condição X ou Y, procure um profissional. Às vezes até as pessoas acertam. Não é Uhum. comum, mas acertam, né? Sim. Mas mesmo assim, como eu estava falando, é uma dimensão do diagnóstico, é um transtorno. E às vezes nem é o mais grave, né? Às vezes você Uhum. vai ver lá, as pessoas têm... Vê uma coisa que acontece muito, dependência química de álcool. Aí as pessoas buscam você para tratar, chega e diz assim, olha, doutor, eu sou alcoolista, né? Aí Uhum. vamos lá, puxa daqui, empurra dali, vai fazendo lá o seu trabalho e você vai vendo que, na verdade, o que tem de base nessa pessoa é uma depressão
E o álcool é para a pessoa conseguir suportar o mal-estar subjetivo Sim. que ela tem. Ou é uma esquizofrenia, né? E um transtorno mental de natureza mais grave. A substância, ela entra como um fator secundário a uma outra condição Uhum. de diagnóstico. Então, na verdade, como eu falei, assim, o autodiagnóstico tende a estar muito limítrofe com o autoengano. Sim, E é sim. que se vê também se a pessoa, na verdade, ao invés de um diagnóstico, ela não quer um álibi. Para dizer, então, saiu uma pesquisa um dia desses, que até não se confirmou, de que as pessoas com TDAH tendem a ser mais, assim, infiéis. Olha. Namoradoras, assim, né? Entende? Hum. Então, não era eu, era TDAH. Entende? É uma Então, coisa assim, terceirizar a a culpa, né? responsabilidade. Sim. Não, mas eu fiz isso, né? Fiquei com outra pessoa, mas é TDAH. Entende? Então, vamos fazer um esclarecimento Por disso, né? favor. Que não cabe, não é uma boa ideia. Então, se o diagnóstico está servindo para você de álibi ou de terceirização, volte duas casas. Tem um probleminha aí para ser visto. Bora Então, se questionar mais, hein? que é um Porque problema, né? O pessoal não quer, né? Às eu vezes. vejo muito esse lugar, né? Eu estava assistindo um dia uma aula do professor Daniel Gontijo, ele falando sobre que o psicólogo ele tem que ter um pensamento crítico sobre as coisas, né? E Sim. não simplesmente aceitar ali, eu tenho um TDAH. Não, peraí. Tem mesmo, vamos ver isso melhor. E TDAH até de pode ser que quê? tenha, pode ser que tenha. Mas isso, isso só é, de alguma maneira, é, aspas, confirmado depois de um percurso avaliativo, Uhum. né? Que pode implicar, inclusive, em aplicação de testagem, de outros recursos, né? Que a gente tem para a Sim, para investigar, psicologia, né? sim. Fazer o diagnóstico. Porque não é só uma consulta, uma sessão, um momento ali, ou um papo com um amigo psicólogo, um familiar psicólogo, Sem que dúvida. você vai receber o seu diagnóstico. Não é assim que funciona, tá? Então, é todo um olhar, é todo um estudo, é todo um momento. Primeiro, para entender, né? Para que o diagnóstico? Qual o sentido desse diagnóstico? E daí então investigar os motivos, as relevâncias, os As fatores, contingências as ligadas a isso. contingências. Então, vai muito além. Mas é esse lugar, né? De sair desse contexto de buscar um álibi, né? De buscar uma justificativa. De maneira geral, assim, tirando alguns quadros mais, né, como a gente Uhum. falou do autismo, que as pessoas têm, assim, Sim. essa clareza, tem uma questão, por exemplo, às vezes os pais de autista se identificam com sintomas, né, do autismo. Só que sintoma sozinho, um sintoma não faz diagnóstico. Então eu posso ter três, quatro, né, três, quatro não, mas dois sintomas de autismo. Isso me dá um diagnóstico de autismo? Não. Mas meu filho tem, porque ele tem 5 necessários Uhum. para tal, né? Sim. Então nem toda sintoma está implicado em um diagnóstico ou implicado em uma patologia. E uma coisa importante, não existe meio diagnóstico. Eu sou meio autista. Não, Não existe, por de favor. jeito nenhum. Eu, Não. eu ouvi um dia desses Meio, isso meio e down, meio deprimido, não. Não tem. não existe, gente. Não existe meio. Não é porque apresentar um ou dois sintomas que vai ser meio. Não, você não tem. Você tem traços, alguns sintomas, mas isso não te traz o sofrimento, o impacto que o próprio diagnóstico ele traz, né? Até porque tem que trazer sofrimento, tem Sim, que trazer impacto. se não não traz sofrimento, prejuízo significativo, aí você tem que rever esse sintoma, né? Porque você ser diferença não é para doença. Sim. Então eu posso. Porque a gente tem também uma concepção de normalidade que a gente não usa mais na psicologia, rodando no senso comum. Então, fulano não é normal, mas normal no sentido estatístico, ou seja, ele não é como os outros. Mas não Uhum. ser como os outros não implica necessariamente em transtorno mental. Um exemplo bem simples, que sempre ajuda bastante a compreender. Se eu tenho a média do QI de uma população é 90, e eu tenho uma pessoa com QI de 70, ela está fora da média. Então, ela é, aspas, anormal. Aqui a gente até pode dizer assim, existe um prejuízo porque essa pessoa vai demorar mais para aprender, etc. Aprende também, mas demora mais. E eu tenho uma pessoa com QI de 120. Ele também é anormal. Mas onde é que está o prejuízo aqui? A inteligência acima da média não é um prejuízo. Seria até uma vantagem. Mas as pessoas com inteligência acima da média costumam ter alguns problemas. O meio é que não compreende essa pessoa. Então, não é a inteligência acima da média que é o problema, né? Mas as Sim. circunstâncias onde essa pessoa está. Se ela tem um bom acolhimento, estratégias educacionais especiais, ela vai estar tranquila na condução das suas altas habilidades. Então, Uhum. estar fora da curva não necessariamente implica em prejuízo, em dano, né? Assim, fulano Uhum.
não é normal. Mas normal não é normal não quer dizer nada. Sim. Nós temos que saber se fulano é ou não saudável nas suas peculiaridades. Uhum, sim, e muito cuidado, né, com esse lugar de Muito, estar dando também diagnóstico às pessoas. Ah, sim. eu vi que fulaninho anda na ponta do pé. E eu já aponto, olha, ele ali tem autismo, né? Muito Você cuidado, falou um não é tema muito assim. bom, que é a ideia do diagnóstico na adolescência se transformar uma profecia de autorrealização. Sim, Então alguém disse em algum momento que fulaninho tem autismo, e fulaninho passa a atuar como se tivesse cada vez mais. Vai sim. incorporando sintomas que a princípio ele não teria, né? Então, isso só mostra como o nosso trabalho ele é criterioso, né? Ele não Uhum, é assim precipitado. Existe um bom tempo no diagnóstico, nem precipitado nem tarde demais. E isso só a gente consegue construir com as ferramentas que nós temos no nosso trabalho clínico, né? Que sim. são sérios, que são... Por exemplo, tem pessoas que dizem que fazem diagnóstico numa sessão só. Eu discordo completamente, acho que não dá para fazer. Uhum. E aí, já Depende. puxando até para esse lado, Júlio César, qual o cuidado ético do profissional de comunicar um diagnóstico? Primeiro, assim, é uma prerrogativa legal e do conselho um direito do Sim, paciente ter acesso ao seu diagnóstico. Então, isso não pode ser negado a ele. Agora, você precisa ter, junto, né, com a maneira que você vai dar essa informação para o paciente, de uma maneira bem pensada, né? Agora, você não uhum, pode omitir o diagnóstico dele, isso é um dado importante. Quando a gente vai para os adolescentes, é a mesma coisa, né? Então, os adolescentes só podem ser atendidos por nós se os pais dão expressa autorização para isso. E o diagnóstico, a princípio, é do adolescente, para você passar isso para os pais. sim, Como é que você vai fazer? É preciso que o adolescente te autorize a isso, né? E aí você tem uhum, um percurso para caminhar nesse sentido, né? E de sim, novo, como você mesmo sinalizou, qual é o sentido? O que, que se quer com o diagnóstico? Se for um rótulo, a reforma psiquiátrica já nos mostrou que não serve para nada, né? Não tem um bom caminho. sim, Então, isso vai ser útil em que medida e como? É um direito, a gente vai dar, né? Mas uhum, não sem a necessária cautela e estratégia sim, para ele não sair pela culatra, né? E ser sim, mais um problema do que uma ajuda, né? sim, Solução não diria que é. Um diagnóstico não é uma solução, mas ele é um começo de uma reformulação, de um tratamento, ver os casos de esquizofrenia, né? Nem sempre o paciente concorda com o diagnóstico, né? Elas comumente não concordam. Então, a maior parte dos psicóticos, né, dos esquizofrênicos, eles não se consideram pessoas com transtorno mental. Como se uhum, diz vocês como malucos, né? Não se consideram. sim, Então, você tem que construir com eles, primeiro, a desmistificação da própria uhum, loucura e a compreensão de uma qualidade de vida melhorada, reconhecendo essa condição que não determina quem ela é, mas atrapalha em quem ela é. Então, o que é um uhum, transtorno? Alguma coisa que nos atrapalha, né? Que a gente às vezes quer se livrar dele, a gente consegue, às vezes não, mas negar ele ou sim, se agarrar a ele não são boas alternativas. Embora uhum. seja muito Porque ambas atraente, vêm de sofrimento, né? mas é atraente, né? Assim, vou me agarrar ao diagnóstico, então ele me Uhum, dá, né, um álibi, ou ele de certa maneira se torna útil, né? Às vezes ele se sim, engancha com as próprias patologias outras de uma pessoa, né? Então, se é uma pessoa que tem traços assim, antissociais, né, que a gente chama psicopatia antigamente, tem um diagnóstico X e ele usa esse diagnóstico para obter vantagens. A gente pode encontrar situações como essa. Então, uhum, é preciso ver essa premissa que você colocou. Qual é a finalidade do diagnóstico sim, para essa pessoa? perfeito. E para a estratégia que vai se construir. Porque o que nós temos hoje são projetos terapêuticos singulares. Então, se é singular é que serve para você, não serve para ele, não serve para mim. Embora nós tenhamos depressão, eventualmente, né, pensando assim como exemplo, não quer Uhum, dizer que as estratégias clínicas para você vão funcionar e então você replica em Caio, replica comigo e nós vamos ter o mesmo efeito. Não é assim. Nós somos diferentes, sim, felizmente. E cada caminho que nós escolhemos e cada forma que nós, né, construímos para lidar com as coisas também são da ordem do singular, né? Então sim. não tem respostas prontas universais, pelo menos eu não concordo com isso. Deprimido, então você faz aquilo. Se Uhum, era for uma bipolar, regra, então né? faz. Não, a bipolaridade mesmo está dentro de um certo espectro. As síndromes Sim, depressivas são síndromes plural, então a gente pensa a depressão, mas ela não existe, existem as depressões.
Sim. circunstâncias mais graves, como depressão psicótica. Até porque uma pessoa com depressão não funciona igual. Nem mesmo no mesmo diagnóstico. Mesmo no mesmo Tem diagnóstico. lá uma depressão maior. Uma tem um prejuízo funcional de um tipo. Uhum. Tem aquelas pessoas que mascaram bem a depressão, tem outros que não. E os Sim. dois têm uma depressão grave. Então essa singularidade não pode ser perdida. Sim. Sob risco da nossa profissão mesmo perder sentido. Porque se é fácil assim, realmente o autodiagnóstico seria o ideal, né? 5 passos para vencer a depressão. Eu preciso de psicólogo e psiquiatra para quê? Pois bem. Medicação para quê? Isso não existe. Infelizmente não existe. Sim, sim. Que aí entra outro risco, né? Essa questão também da automedicação, autodiagnóstico, automedicação. Que nós temos visto. As pessoas estão, inclusive, também tem uma recomendação. Eu tomo fluoxetina, então... eu estou tomando fluoxetina porque o psiquiatra me recomendou. Aí você me diz assim, eu ando meio triste, não estou conseguindo dar conta da minha vida. Toma aqui, começa a tomar fluoxetina, eu estou me sentindo muito melhor. Sim. Né? Tem um fluoxetina ali do Toma meu aqui, vizinho. inclusive, sobrou do Tá meu sem pai. dormir? Toma aqui Um Rivotril, né? Rivotrilzinho. Então, assim, tem essa... Nem sei se dá para dizer, nem a automedicação. É uma medicação induzida, solidária, vamos chamar assim, né? Solidária. Que as pessoas tentam ajudar e acaba sendo um prejuízo maior, né? Sim, até porque a dose para um não é o mesmo para o outro e por aí vai, o organismo é diferente, tudo muda, gente. Então, muito cuidado com essa questão do autodiagnóstico. E aí, até para trazer essa questão da ética mesmo, né, do diagnóstico, é muito importante que o profissional de psicologia, ele entenda que não vai ser em uma sessão, por favor. Por favor, Por favor. realmente. Não é uma sessão, ali você vai ter que construir um vínculo, você vai ter que realmente ter um aprofundamento da história de vida desse paciente, aplicação de testes, de avaliações que vão aprofundar mais nesse conhecimento e no processo de diagnóstico é importante reservar um momento específico para psicoeducar, para falar o que sem dúvida. quais são hoje, né? O que é que a ciência aponta sobre, quais os sintomas apresentados, quais dúvidas e tirar toda aquela dúvida que aquele paciente tem sobre, para ele não sair do consultório e lá no chat GPT, né? Complementar informações. Me oriente, como é que agora eu vou agir? Então é muito importante que isso tudo seja trabalhado no set terapêutico. Inclusive, para quem nos assiste, é uma dica, né? Se o psicólogo ou a psicóloga não faz isso, procure uma segunda opinião. Sim. Porque é recomendado, e tanto do vista técnico quanto ético, que isso seja realizado, né? Que a gente esclareça com todas aquelas considerações que eu fiz, né? Então, assim, é um momento de dar esse diagnóstico, como é que eu vou fazer? Mas é necessário que se dê para o paciente. Senão o paciente fica realmente às escuras e ele vai ter que procurar outros recursos para isso, nem sempre dos mais... você vê aquele caso, né? De pessoas que estão procurando soluções terapêuticas no chat GPT. Um dia desse eu estava dando aula, inclusive de psicodiagnóstico, e parece que saiu num programa aí de grande repercussão, alguma coisa sobre isso, de alguém que se suicidou, uma coisa assim, porque o chat GPT recomendou. E aí nós entramos no chat GPT na aula e eu disse, olha, você vai dizer então determinadas características, né, de automutilação e vamos ver o que o chat GPT te responde. O chat GPT foi dando respostas em tempo real pra gente, desastrosas. Chega um momento que a pessoa diz assim, estou pensando, né, em terminar com a minha vida, não sei o quê. O chat GPT diz assim, você quer que eu toque uma música para você? Aí a pessoa diz, não. Aí ele diz assim, então eu vou ficar aqui fazendo companhia para você. Né? Então. Ou seja, nem de longe, agora a inteligência artificial está aí, a gente tem estudos que mostram que elas são eficazes na dimensão descritiva e alguns preditores, por exemplo, de crise de ansiedade, etc. Né? Mas nada vai mudar que elas não conseguem chegar à subjetividade, à singularidade, que é necessário em qualquer diagnóstico. E aí, psiquiatras de boa cepa, todo mundo que trabalha com a clínica a sério sabe disso. São as estruturas de personalidade, o tipo de pessoa, né? Sim. Isso a IA não consegue fazer. Não consegue. Ainda, pelo menos. Não, e ela não consegue entender o nosso pensamento, né? O fluxo da nossos pensamentos. Nossa forma Então... Ele é uma invenção, assim, como se fosse uma analogia do funcionamento cerebral. Exatamente. Mas nós também não somos só o cérebro, né? Tem várias janelas aí para serem... Então, eu digo, né? Quer sair dessa superficialidade, quer sair, né, desse contexto de que tudo tem que... Né? Eu preciso disso, eu tenho isso, eu quero isso, dos rótulos, das nomenclaturas.
busque de fato, né, o autoconhecimento, busque conhecer a si mesmo, não pensando nos rótulos, não pensando em ter ali, né, um critério no currículo da vida, a bagagem da vida, e sim de se conhecer, de melhorar a vida, de que você possa aí adquirir uma qualidade de vida, aprendendo a lidar com os contextos, sintomas, sinais, Inclusive com as né? dificuldades da vida que não necessariamente precisam da nossa ajuda, né? Uhum, Porque se você interpretar que tudo precisa, né, ser resolvido pela psicologia, pela psiquiatria, também é medicalizar a vida, né? sim, Como se a vida tivesse, assim, para tudo uma resposta medicamentosa. Não é, para o bem ou para o mal, a vida tem seus desafios e tem seus sofrimentos. Agora, onde você nada é uma coisa, e onde você se afoga é outra. é outra. Nós Sim. somos para pré-afogamento, né? Antes que a pessoa se afogue, procure o psicólogo, que é sempre um Uhum, caminho, né, mais seguro para as suas angústias. Inclusive, sim. se você desconfia que tem alguma condição, etc., procure ajuda profissional. Fale Uhum, sobre isso, que isso é importante. Agora, pode ser que você vá e você não tenha um diagnóstico para chamar de seu. sim. Né? Ah, você tem o quê? Você tem uma vida para lidar, um marido para resolver problemas, uma relação que você, né, tem que decidir terminar com ela ou Sim. não. Então, isso é estar vivo, né? Algumas infelicidades, decepções, frustrações. Banais. Sim, Vivemos aí em uma era onde a gente evita sentir, né? A gente sim. quer estar Sim. adormecido, Anestesiado. anestesiado. Então a gente evita sentir porque gera desconforto, gera dor. A gente tem que sair da zona de conforto, Júlio. Todo problema que você encara merece uma solução. Então é melhor a gente fazer de conta que não tem, né? Uhum. E Então, eu digo mais, tudo que te desafia te transforma. E sim. pode se transformar em Essa é a algo grande muito melhor. vantagem. Eu acho que a coisa, todo caminho é um começo. Então, se você encontra um mal-estar subjetivo, até uma suspeita que depois não se confirma, de alguma forma você identificou que algo na sua vida precisa ser revisto. Seja no sentido de agora eu mantenho porque eu escolhi, ou seja, eu não quero mais isso para mim, né? Quero constituir uma outra forma de levar a minha vida. Então, em qualquer uma das duas circunstâncias, o saldo é mais positivo do que negativo. Uhum. Sempre, né? Sim, sim. Que tudo na vida tem solução, que é uma coisa importante a gente lembrar, né? Por Verdade. mais que a gente às vezes achando que não tem, né? Olha, está Uhum. muito enrolado, isso aqui está muito difícil. Sempre tem. Né? Às vezes, não enxergar que tem solução faz parte da condição Sim, patológica, né? Doentia, vamos chamar assim. Não é doença, mas nessa sim. condição mórbida, né? Pensar que a vida não tem solução. Ela sempre tem. Uhum. Pode não E ser não a é que a papo gente de quer. psicólogo. É Não, preciso de jeito deixar claro, nenhum. É tá, gente? Não é lógica. papo, é É lógica. lógica. Não é possível uma vida sem solução. Do ponto de vista lógico, assim como a gente diz assim, ó, ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo, ninguém desconhece tudo. São duas posições logicamente impossíveis. Então, ter uma Uhum. vida que não tem solução nenhuma é impossível, não é logicamente viável. Mesmo que você esteja lá em um estado terminal, etc, etc, a gente tem os cuidados paliativos para nos mostrarem que as pessoas podem escolher como elas querem sair da vida. Isso é uma coisa completamente maravilhosa que eu acho que a gente tem, né? Você pode saber assim, ó, se o seu fim está aí, né? A gente tem condições irreversíveis, mas o que é os cuidados, né, nos mostram paliativos? Que a maneira que a pessoa escolhe se despedir da vida faz toda a diferença. Uhum. Então, até para isso, você tem escolha. Sim. Raramente você não tem escolhas, né? Possibilidade de escolher. Sim, sim, perfeito. E eu gosto muito desse papo, né? Que a gente vai aprofundando, a gente vai mergulhando, a gente vai encontrando até sentido de viver, né? De se aprofundar. A gente tem, Júlia, aqui alguns parceiros no Além das Sessões e parceiros que contribuem com o nosso projeto de levar conhecimento de forma humana, empática, de trazer, né, para a população em si conteúdos sobre psicologia, porque tocar um podcast não é simples, não é fácil, não acontece só comigo aqui, acontece comigo, com o convidado, com quem está ali atrás das câmeras, com muitas outras coisas que acontecem além das sessões de Com certeza. terapias, nas escolhas dos temas, nos episódios que são cada um mais especiais que o outro. Então a gente conta aí com alguns parceiros. E aqui a gente tem um sabor de vó, inclusive temos uma lembrancinha aqui para Ah, você. muito Sabor obrigado. de vó, biscoitos amanteigados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo Obrigado. o contato para quem deseja fazer suas encomendas, biscoitos com sabores, com afeto e que é uma delícia. A gente gosta demais. Estamos aqui já degustando e deliciando. E também temos a Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino que está aí com a gente no Além das Sessões e está disponibilizando
aí um cupom para você que deseja efetuar a sua primeira compra, o Estoque 10. Vou deixar também tudo aqui na descrição desse vídeo. E aí, pensando, Júlio César, nesse lugar, né? Ano novo, Vida né? nova, né? Vida nova, às vezes não. Às vezes não. Né? A gente tem que beirar ali o lado da racionalidade. Para quem está começando o ano se sentindo confuso emocionalmente, né? Buscando sentido, buscando inspirações, por onde começar? Saiba quem é você. E só você sabendo quem você é, ou pelo menos ter uma noção, você vai ser capaz de fazer escolhas que não têm garantias. Então, Sim. descubra um pouco quem é você. Veja se você quer continuar sendo o que você descobriu. E só então pense em mudança, escolha, né? Porque Sim. só se pode intervir sobre o que se conhece. Uhum, sim. E muitas vezes a gente foge. Olha, se olhar no espelho Fica. pode não ser tão bom assim, né? O resultado pode não ser tão agradável. Muitas vezes você pode descobrir que, na verdade, você foi vilão na história de alguém. Mas tudo bem, faz parte da humanidade, né? Uhum. Então, a gente está falando sobre humanização, né? Então, acho que ser humano consigo mesmo é saber encarar suas limitações, suas dificuldades e também saber seus potenciais, né? Então, se você não para nunca para avaliar, afinal de contas, quem você é, e ainda que você não tenha uma resposta completa, como é que você vai saber para que lado vai seu desejo? Para que lado vai as Uhum. suas considerações sobre a vida, né? Se Sim. você trabalha para atender a expectativa dos outros, volte duas casas. Se você trabalha para que as pessoas, de alguma maneira, se esforça muito para que as pessoas comprem uma imagem sua pré-fabricada, volte duas casas, Uhum. né? Sim. Porque ser autêntico não é necessariamente ser assim totalmente espontâneo, mas também não pode ser um produto para os outros consumirem, né? Uhum. Não deve ser. Sim, a importância de conhecer a si mesma, né? De entender as Sim, suas necessidades, até mesmo de entender o que é que te levou a agir como você age, sim, né? O porquê que eu penso desse jeito, por que eu ajo desse jeito, porque eu sou essa pessoa com essa pessoa e com essa eu sou essa sim. pessoa, tá? Então, as descobertas, elas podem revelar muitas coisas, mas também pode trazer desconforto, emoções Pode, dolorosas, sim. porque faz parte do processo. Porque faz parte do processo. Então, se conheça, busque realmente, né, se entender e com certeza isso vai ser uma forma de transformar a sua vida nesse ano de 2026. Eu acho que é uma boa dica. Sim, Não, sim. não esclarece muito, mas convida a pensar, né? E aí você pode buscar esse autoconhecimento fazendo autoanálise, né? Pode. Fazendo psicoterapia, buscando formas de se entender mesmo, de se aceitar, de se ouvir, Se né? estranhar, né? E se estranhar também. Estranhar, que Ser estranho crítico, isso. seja crítico com você, Que estranho né? isso. Né? Mas Por por que eu quê? faço isso mesmo? Essa é a pergunta ótima. Quando a gente faz, né? Assim, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Se você não souber a resposta, volte duas casas. Volte duas Pergunte de casas. E novo. não tenha medo de voltar às De jeito casas, nenhum. né? Não é problema nenhum voltar duas Não, maneira casas. Muito nenhuma. pelo contrário, às vezes a É, gente aprimora sem e a dúvida. gente volta muito melhor. Larga cargas pesadas que não precisa mais carregar, né? Acho que isso é Uhum. importante também. Sim, sim. Quando buscar ajuda, Júlio? Sempre que você entender que você não consegue resolver uma questão sozinho. E a outra circunstância é quando as pessoas disserem para você, você não está conseguindo resolver essa questão sozinho, embora você tenha certeza que vai. É só olhar como você tem se conduzido. Se você tem feito 2 e 2, querendo que seja 5, não é um bom caminho, né? Então, avalie isso, Uhum. escute também se os outros estão te dizendo, olha, talvez isso não seja uma boa ideia, né? Seus amigos dizem pra gente, ó, o gato subiu no telhado. Uhum. Escute, se escute, escute os outros. Sim. E diante de qualquer coisa que pareça que a vida não faz sentido, é momento de procurar ajuda. Sem dúvida nenhuma. Porque ela sempre Uhum. tem sentidos a serem descobertos. E respostas que podem não ser as que a gente gostaria. Mas tem respostas e soluções, né? Sim, Precisa sim. acreditar na vida. Qual Uma pessoa conselho? saudável tem que acreditar na vida, né? Sim. E qual conselho, Júlia, você deixa aí para quem está aí passando por um momento de identificar sintomas, está preocupado com possíveis diagnósticos? Procure conversar com um profissional. Uhum. Sempre tem, a gente tem assim situações financeiras que impedem alguém de ter acesso a, né, a serviço de saúde mental particular. A gente tem os CAPs, a gente tem as clínicas de escola
das universidades que atendem, né, que prestam serviço de qualidade. Então, não se sinta sozinho, procure ajuda, fale com alguém, se não for imediatamente assim, um profissional da psicologia, um outro profissional que seja confiável. E acho que a questão mais importante, sim, não se está só nisso que Sim, você atravessa. E você não é o único, né? sim. Atravessar isso. Você não precisa atravessar Não isso precisa tudo e não sozinho. deve. Não, não Uhum. deve não. Sim. Entender o que sentimos é importante. Mas mais importante ainda é como a gente cuida O disso. que a gente faz com isso? O que é que a gente faz com isso? E uma outra coisa, você tem um diagnóstico, mas você não é o seu diagnóstico. Então, buscar o autoconhecimento, se entender, se ouvir, se escutar, ser a pessoa que vai estar ali atento a si mesmo, isso já mostra o quanto você deseja o bem-estar para si mesmo. E se você tiver aí alguma dúvida, sentiu aí alguma dúvida, né, Júlio? Manda uma mensagem, entre em contato, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição os nossos contatos, para que, se você se interessou aí, quiser se aprofundar, né, Júlio, ou buscar realmente Sim, formas de se conhecer, de entender o conceito, estaremos disponíveis, com estaremos certeza. abertos aqui para esclarecer. Mas o Além das Sessões chegou ao fim. E é claro, Júlia, eu estou muito feliz em te ter aqui conosco. Obrigado. Você que é referência em psicopatologia, na área clínica, na área do conhecimento, da educação, e com certeza trouxe aí conceitos extremamente importantes para o nosso público que está nos ouvindo. Compartilha com o nosso público suas redes. Então, nesse momento, eu não tenho redes sociais. Mas você tem meu contato, o contato fica disponibilizado. Meu Sim, WhatsApp, sim, é de domínio público. Então, qualquer coisa. sim, qualquer coisa a gente já sabe que vamos lá conversar com o Júlio César. Se esse episódio fez sentido aí para você, curta, comente, compartilhe, leve esse conhecimento adiante, afinal, a gente aqui estamos contribuindo com uma sociedade, com o mundo dentro da saúde mental. A gente se encontra no nosso próximo episódio do Além das Sessões. Um grande abraço!